isso, né? E é tão... Pra gente se dedicar a um relacionamento, pensando em quanto a gente trabalha, eu fico, não tenho tempo pra isso também. Quero construir essa relação direitinho, do jeito certo, pra não ter tempo. Agora, depois dessa rodada, explane, né? Acho que você tem muito a falar. Nossa, tem muitas coisas que apareceram. Acho que, fazendo uma pequena propaganda só, em outubro ou novembro vai sair um livro. Microfone. Que eu tô escrevendo com o Juan. Legal. E o livro chama Não Monogamia, Trânsito entre Raça, Gênero e Sexualidade. Legal. Porque eu acho impossível... Eu adorei que você gosta de Foucault, porque eu também adoro Foucault. Eu acho impossível a gente falar sobre algumas questões, principalmente sobre afeto, se a gente não coloca esses atravessamentos, né? Sobre sexualidade. Não tem como discutir como que a gente fala de relacionamento se a sexualidade não entra, mas principalmente raça e gênero. E quando eu falo de raça e gênero, eu falo principalmente do racismo contra pessoas negras, mas também eu falo de gênero enquanto a questão de pessoas trans também, né? Muitas pessoas trans que eu converso, que a gente troca ideias sobre não monogamia, trazem várias perspectivas. E quando a gente estava escrevendo esse livro, nós lançamos um questionário, um formulário para as pessoas colocarem ali o que elas achavam sobre não monogamia, como que eram as experiências dela, qual seria o mundo ideal. E quem respondeu esse questionário foram muitas pessoas não binárias, pessoas trans, pessoas negras. Tivemos mais da metade de pessoas negras respondendo, para a gente saber como que elas pensam. Algumas, de fato, colocam esse lado de que, sendo uma pessoa negra, principalmente mulheres, né? Sendo uma mulher negra, não tem como vivenciar uma não monogamia agora. Só que a maioria também coloca nesse lugar de que... E aí esse é um discurso que eu trago bastante, de que a não monogamia não é sobre beneficiar os homens cis héteros, por exemplo. Porque não é sobre isso que a gente está falando quando fala de quem se beneficia. Os homens cis héteros, principalmente brancos, eles estão aí aproveitando a sexualidade há muito tempo, muito mais do que qualquer pessoa. A não monogamia não dá esse privilégio, nem essa vantagem para ele. Ela dá uma vantagem para outros grupos, eu considero, que têm a chance de experimentar e de viver a sexualidade e o relacionamento. Acho que todo mundo deveria ser não monogâmico? Eu não acho. Acho que o que o Vitor fala é importante porque não tem um lugar para se chegar. Eu falo que isso é igual gênero, né? Igual a identidade de gênero. As pessoas acham que nasci, fui identificado como homem, cresci, me identifico como uma pessoa não binária e agora eu parei. Porque se eu mudar de identidade agora, eu já tô traindo a minha identidade. A gente tá em trânsito o tempo todo. Eu não sei o que eu vou ser amanhã, daqui a 5 anos. E enquanto pessoa que vivencia a monogamia é a mesma coisa. As pessoas têm que se colocar esse direito de trair a classe, né? De trair a própria perspectiva, que é... Se amanhã eu perceber que o meu afeto não tá circulando de um jeito que me dê conforto, segurança e uma qualidade afetiva, por que eu vou perseguir um título? Eu falo não monogamia, tem tudo isso no perfil, mas eu não acho que o título é o mais importante, não. Eu sempre falo que o mais importante é como o afeto ele acontece. E eu acho curioso que algumas pessoas, não é direto para vocês, mas é que já apareceu muito, que defendem o título de não monogâmicos e não monogamia, e às vezes não praticam de monogamia. E às vezes não praticam a monogamia. Sim. Não, porque eu sou uma pessoa monogâmica, aí você pergunta por quê? Porque eu me relaciono só com uma pessoa, mas isso não te torna uma pessoa monogâmica. Como que você trata o afeto dessa outra pessoa? Como que você olha para a sexualidade de quem está envolvido na relação? Como que trata a amizade? Como que trata toda essa questão que envolve o afeto? Às vezes não tem nada de monogâmico, só tem uma parceria fixa ali que vai para sempre. Então a pessoa pode ser não monogâmica e nunca se relacionar com ninguém. Pode ser não monogâmica e não ter relações sexuais com ninguém, porque pessoas assexuais existem e colocam o sexo em uma outra dimensão. Pessoas demissexuais, que não é na mesma que outras pessoas colocam. Pessoas podem morar juntas para sempre e ser não monogâmicas ou monogâmicas. Então é sobre uma outra ótica. E quando coloca gênero e raça, aí entra questões interraciais, né? Porque no relacionamento monogâmico, que é tudo fechado e muito colocado, às vezes as questões raciais não aparecem. Porque o amor sempre tá para cima, né? Tem acordos de que não pode... O que diz na Bíblia, né? O que Deus uniu, não separe. Então, às vezes a questão racial nem aparece direito no discurso. Quando a não monogamia... Nas relações interraciais. Nas relações interraciais, de modo geral, né? Seja monogâmica ou não monogâmica. E o que eu trago pra pauta quando eu falo de relacionamento é que se a gente descoloniza o nosso afeto, a gente também vai olhar pra isso. Não tem como descolonizar o afeto e não colocar raça no meio da questão, não colocar identidade de gênero. Eu acho que essas são as principais, e daí vem o machismo junto, vem todo o patriarcado. Não tem como brigar contra, por exemplo, brigar contra, eu digo, a monogamia enquanto a instituição, enquanto um discurso vigente que tem várias outras etapas para além do casal, se a gente não pensa sobre isso, sobre como desmanchar o próprio patriarcado. Então, quem tá falando de não monogamia e não inclui, na minha opinião, né? Não inclui patriarcado na discussão, enquanto algo que tem que quebrar, enquanto raça e gênero, acho que tá falando talvez de uma prima, de um irmão mais velho da monogamia.
Né? Se a gente não coloca essa discussão, a gente não bom. tá falando de verdade. E se a gente não escuta outras pessoas, né? Porque também não dá pra gente falar de não monogamia só escutando os casais que são não monogâmicos, de repente, há muitos anos. Tem que escutar quem tá chegando, quem tá ouvindo esse tema pela primeira vez, tem que escutar as travestis, as pessoas negras. E eu sempre falo, pessoas em situação de rua, pessoas que moram em comunidades, pessoas negras, pessoas gordas, PCDs, neurodivergentes, elas cabem na não monogamia que estão pregando hoje em dia? Eu vou falar bem honestamente que eu acho que para a maioria. Mas eu não acho que o título é o mais importante, não. Eu sempre falo que o mais importante é como o afeto ele acontece. E eu acho curioso que algumas pessoas, não é direto para vocês, mas é que já apareceu que diz na Bíblia, né, o que Deus uniu, não separe. Então, às vezes a questão racial nem aparece direito no discurso. Quando a não monogamia... Tendo a nossa sexualidade muito mais aflorada e pessoas negras, pessoas gordas, PCDs, neurodivergentes, elas cabem na não monogamia que estão pregando hoje em dia? Eu vou falar bem honestamente que eu acho que para a maioria que eu tenho visto, não muito. Uau. E eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? E não monogamia, de fato, não é sobre com quem a gente dorme, com quem a gente compartilha uma casa. É sobre como a gente vive o próprio afeto. Será que no próprio relacionamento monogâmico a gente pode ser quem a gente é mesmo? De fato, pode falar o que a gente sente, viver a sexualidade do jeito que vive. Eu conheço muitas pessoas nos bastidores da vida que estão no casamento heterossexual, mas que, na verdade, têm interesse por vários outros gêneros. Mas que não podem falar, porque se falar, aquele relacionamento acaba. Ou seja, não tá sendo sincero. Não tá sendo. E eu acho que até quando eu penso... Quando a gente começou a pensar nisso, tinha sempre essa questão de... Será que a gente não tá tentando reproduzir algo que a gente aprendeu com relacionamentos heterossexuais cis? Porque é isso, tipo, quando a gente fala, mas é que meus pais, meus avós, meus tios, meus amigos... Aí você vai olhando e fala, então, mas são todos relacionamentos hétero cis, cheios de problemas que pessoas hétero cis vão passar. A partir do momento que eu não vivo mais num relacionamento heterocentrado, nem sei se é um relacionamento hétero, né? Eu acho que isso já precisa entrar em questão. Porque antes a gente não se discutia, porque a gente não podia nem falar que a gente era um casal. Então, se você não é hétero cis, você não... Eu ter um casal é um negócio que, assim, antes era super escondido. Eu tenho um tio meu que hoje já deve ter aí uns 70 anos, e ele tá, sei lá, acho que é 40 anos com o marido dele, e até hoje não se fala sobre. É como se fosse um amigo que ele mora junto há 40 anos. Entendeu? Então, assim, é o tipo de coisa que, pra nós, hoje, quando a gente olha e faz o que eu tô carregando, e que muitas vezes nem funciona para casais héteros cis, o que eu tô carregando para nós. E quando a gente fala de uma relação entre dois homens, esse recorte, dois homens cis, esse recorte é muito específico, entendeu? Porque aí a gente tá falando de duas pessoas que foram criadas sexualmente de uma outra maneira. Porque até quando a gente fala, o homem, no geral, o homem cis, a gente cresce tendo a nossa sexualidade muito mais aflorada, estimulada, entendeu? E quando você pega essas duas pessoas e você junta no mesmo casal, a gente vai ter questões sexuais que um casal hétero cis nunca vai ter, entendeu? Então, é muito diferente. Por isso que eu acho que quando a gente discute, seja a monogamia ou a não monogamia, e pensando que a não monogamia, ela é um campo vasto, porque a monogamia... Não monogamia, é um campo vasto. A gente tem que fazer também esse recorte de quem são as pessoas que estão envolvidas no casal. Assim. Também qual é o histórico que essas pessoas têm. Porque às vezes, mesmo que assim, eu tenho todo o recorte que pra mim a não monogamia seria ótima. Mas daí você vai ver a criação que ela teve, de onde veio. Mas ele também diz uma coisa que a gente tem que colocar aqui na roda, que é isso. A não monogamia não é só sobre as relações... sexuais, né? São todas. São todas as relações. E aí que pega. Porque você falou assim, não vai conhecer a família do outro. Mas conhecer a família também é afeto. Também é profundidade. Não só essas que vocês estavam brincando, mas também é profundidade. Mas aí essa já pega muito. E aí nesse lugar a gente continua reproduzindo essa tal relação heteronormativa. Por quê? Né? E aí isso que me chamou a atenção. Porque talvez tantas pessoas que eu conheço que se diz não monogâmicas, sejam monogâmicas.
Pode ser, né? Eu sempre Também faço... o contrário do que você disse sobre as monogâmicas. Pode ser não monogâmica. Ao contrário também, muito, porque a maioria das pessoas não monogâmicas que eu conheço, os afetos não estão dentro dessa história. É sempre sobre o sexo, nessa hierarquização do sexo. E eu sempre faço uma brincadeira que é pra pensar o que é não monogamia em si, né? Eu falo, pensa em um elefante. Agora, imagina que tem um elefante no lugar. Agora, pensa tudo que não é um elefante. Nessa sala, por exemplo. Pensa nessa sala, tudo que não é um elefante. Você vai achar 1001 coisas que não são um elefante. Sim. Isso é não monogamia. Muitas possibilidades. É tudo que não é a monogamia. Ah, então tem que ter uma forma, não existe uma forma. Eu acho até que quem prega um modelo de uma não monogamia, aqui nós vamos ensinar a desconstruir, a entender o que é, a pessoa tá vendendo um modelo. E a ideia é de não ter o modelo, é tirar daí mesmo. Quando a gente fala de eu me assumo enquanto pessoa não heterossexual, o que eu sou? Não heterossexual. O que quer dizer isso? Tudo. Quer dizer que eu não sou hétero. Entende? Então, esses não, os não binários também é sobre isso. É sobre não estar dentro dessa binariedade que a gente chama. E pensar na não monogamia a partir dessa ótica é isso, né? Eu penso que tem muitos casais homoafetivos que são, com certeza absoluta, heteronormativos. Porque heteronormatividade não é sobre o casal. É sobre uma estrutura social, é sobre uma dinâmica, sobre dispositivos sociais que constroem a sexualidade. E cisnormatividade, cisgeneridade também. Ela pode ser reproduzida por qualquer corpo. Não tem a ver com nada biológico, nem nada tipo. Ela é uma estrutura e é um discurso que impera. Se a gente não olha para isso nas relações e pensa como que isso pode ser trabalhado, é difícil. Eu acho que é até violento agora falar assim. Acho violento as pessoas que estão conhecendo a não monogamia e que se colocam na obrigação de entender tudo e de já querer na semana seguinte já falar assim, não, eu não faço nem isso, nem isso, nem isso, porque isso é coisa de gente monogâmica. Não, vocês têm que fazer o que está no alcance. Isso também é não monogamia, fazer o que é possível, não fazer o que deve ser feito. E dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas talvez isso explique porque é uma estrutura... A gente não usa muito o termo de estrutura, mas um discurso monogâmico é historicamente permanente, né? E por que é quase uma identidade? Eu falo, eu sou isso ou eu sou aquilo. E para não monogamia, a gente também não acha que tem que ser uma identidade. É só um discurso. Um afeto que tem que fluir mesmo. E o nome que a pessoa quiser dar depende do conforto, né? E ter relações é difícil. Muito difícil, né? Essa frase termina aí, né? Porque... Ter relações é difícil. Ponto. Então fala assim, mas São é muitas porque... questões, né, dos dois. Quando falam que a monogamia é mais fácil, eu falo pra quem que a monogamia é fácil? Não, mas a não monogamia é mais fácil pra quem? Não existe relacionamento fácil. Inclusive, não existe relacionamento interpessoal fácil. Quando a gente fala de qualquer relação. Por isso que eu falei ponto. Queria que a Ana Flor também fizesse uma pergunta, Caê.